O programa que se segue da inteira responsabilidade da CIMA, Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo, com realização e apresentação de Celestina Duarte. Bem-vindos a mais um espaço CIMA da Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo. Como acontece semanalmente, vamos falar de mais um município do distrito de Porto Alegre. Hoje é dedicado ao concelho de Fronteira. Fique para ouvir a história deste concelho e também a entrevista ao presidente da Câmara, Dr. Rogério Silva. Rogério David Sadio da Silva é presidente da Câmara Municipal de Fronteira desde 9 de outubro de 2013. É vice-presidente do Conselho Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo desde 17 de novembro de 2015. É licenciada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, especializou-se posteriormente na mesma instituição em Ciências Jurídico-Empresariais, nas áreas de Direito Comercial, Direito Fiscal e Direito da Insolvência e Recuperação de Empresas. Possui ainda formações avançadas nas áreas de registros e notariado, processo civil declarativo e ação executiva e na área do processo penal. É advogado, tendo desempenhado até 2009 essa atividade em escritórios sediados em Estremoz, Évora, Ponte de Sor e Fronteira. Desde outubro de 2009 que desempenhou funções como vereador e vice-presidente da Câmara Municipal de Fronteira. Foi até novembro de 2013 presidente do Conselho Fiscal da Associação Porto Alegre Distrito Digital e membro da Comissão Nacional de Coordenação do Programa de Ação Nacional de Combate à Desertificação. A nível do Distrito de Porto Alegre, desempenhou também as funções enquanto membro da Comissão de Vencimentos da Sociedade Águas do Norte Alentejano S.A. e foi membro da Assembleia da Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo. É presidente da Assembleia Geral da Ariana Tejo, Agência Regional de Energia do Norte Alentejano e Tejo, é membro do Conselho Consultivo da Comarca de Porto Alegre, é membro da direção da Associação de Porto Alegre Distrito Digital, é membro do Conselho Económico e Social, é relator do Conselho de Jurisdição da Associação de Futebol de Porto Alegre. Foi membro da Assembleia Municipal de Fronteira de 2005 a 2009, integrou durante esses anos a Comissão de Acompanhamento da Revisão do Plano Diretor Municipal de Fronteira e o Conselho Municipal de Segurança. Fronteira, localizada na margem esquerda da Ribeira de Avis, a norte da cidade de Estremoz e a sudoeste da cidade de Porto Alegre, a Vila de Fronteira, sede de município, é uma bonita localidade tipicamente alentejana. Os vestígios de ocupação humana na área correspondente ao atual município de Fronteira remontam a tempos bem antigos, desde há mais de 10.000 anos, com diversos monumentos megalíticos, entre eles cerca de 30 antas e dólmenes de necrópole megalítica da Herdade Grande ou as rochas gravadas da Herdade dos Pintos. Segundo a tradição, a Vila de Fronteira terá sido primitivamente edificada no ou termo denominado da Vila Velha, onde é tradição ter existido uma atalaia nos tempos dos romanos. A função da Vila de Fronteira é atribuída ao rei Dom Dinis, que aqui construiu o castelo, do qual restam hoje em dia algumas ruínas.
Bem próximo de Fronteira, ainda no concelho, está situado o lugar de Atoleiros, onde, em 1384, as forças castelhanas foram derrotadas pelo exército comandado por Dom Nuno Álvares Pereira, num dos episódios decisivos para a manutenção da independência portuguesa durante a chamada crise de 1383-1385. Na Vila de Fronteira existem vários monumentos dignos de registro, como a bonita Igreja Matriz de 1594 ou as Igrejas do Espírito Santo, datada de 1573, e do Senhor dos Mártires, do século XVIII, a Capela de Nossa Senhora da Vila Velha, o bonito edifício dos Passos do Concelho, o Pelourinho ou mesmo a agradável estação de caminhos de ferro com bonitos painéis de azulejos com temas da vida rural. Em Fronteira encontram-se também, por entre o casario branco de coloridas faixas, moradias senhoriais do século XVIII, mostrando aí riquezas agrícolas da região. A natureza circundante é generosa, possibilitando bonitas paisagens, como na praia fluvial da Ribeira Grande, oferecendo variadas atividades desportivas e de lazer a todos os visitantes. Terra bem alentejana tem no seu artesanato um grande motivo de orgulho, executando técnicas já ancestrais, com trabalhos de cortiça, tecelagem e bordados, chifre e colorida pintura e decoração alentejanas em madeira e cerâmica. Cabeço de Vide é uma das freguesias do concelho de Fronteira. Distando a 10 km da sede do concelho, Cabeço de Vide situa-se na encosta meridional de um monte, estendendo-se até à planície e aí formando um rocio que é tido como o mais amplo entre o Tejo e o Guadiana. Há quem atribua aos romanos a fundação da primeira povoação, mas sabe-se que todo o território da freguesia foi alvo de ocupação humana desde o Neolítico. Comprovam-no os diversos achados arqueológicos aqui encontrados ao longo dos tempos: machados, facas de pedra lascada e polida e numerosas antas. Os romanos devem ter permanecido aqui durante vários séculos. Pelo atual território da freguesia passava uma estrada subsidiária da importante via militar romana que ligava Lisboa a Mérida. Esta via servia às termas da Sulfúria, onde foram encontradas ruínas de um balneário e muitos outros vestígios arqueológicos datados da época romana. Um pouco por toda a freguesia foram encontrados abundantes testemunhos de uma forte atividade romana. Segundo a tradição, a primeira fundação da localidade foi no sítio de Pombal. Havia uma povoação onde, por ocasião de uma batalha, ficaram por enterrar muitos mortos, do que resultou uma peste. Alguns feridos subiram ao cabeço do outeiro e, assim que respiraram os ares puros, logo recuperaram a saúde. Vendo isto, os que ficaram em baixo foram subindo ao alto do monte e lhe chamaram, dali em diante, Cabeço de Vida, e pelo tempo em diante, Cabeço de Vide. No ano de 1160, Dom Afonso Henriques conquistou a povoação, que foi retomada e destruída pelos árabes em 1190. Alguns anos depois foi reconstruída no alto do Cabeço para melhor se defender dos inimigos. Foi então levantado ou reconstruído um castelo e edificada uma cerca muralhada em torno da povoação. No século XVI, Cabeço de Vide foi doada a um dos mais ilustres homens de armas e célebre Diogo de Azambuja. Este século foi época de ouro da vila, que começou em 1498 com a fundação da Santa Casa da Misericórdia de Dona Leonor. Em 1512, Dom Manuel I concede novo foral a Cabeço de Vide. O declínio da vila começou durante as campanhas da restauração, que lhe arruinaram as casas, as muralhas e o castelo. Depois de vários anos negros desta vila e desta vida na vila, esta deixa de ser concelho a 24 de outubro de 1932, ficando integrada no concelho de Alter do Chão até 21 de dezembro de 1932, data em que transitou para o concelho de Fronteira.
Vários foram os nobres que ocuparam cargos na Câmara de Cabeça de Vide, dos quais se destacam alguns membros da família Vaz de Camões. Os seus descendentes mantiveram-se por aqui por mais de 2 séculos. Sabe-se que pertenciam à baixa nobreza, que foram funcionários da Câmara ou agricultores numa propriedade, ainda hoje designada por Monte de Camões. Esta família habitava onde se situa agora o prédio número 35 da Rua de Avis. Estamos em mais um Espaço Cima e desta vez viemos até ao Concelho de Fronteira. Comigo tenho o Presidente da Câmara Municipal de Fronteira, Dr. Rogério Silva. Muito bom dia, muito obrigada por se ter disponibilizado a dar esta entrevista ao Espaço Cima da Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo. Estamos a pouco menos de um ano das eleições autárquicas e a pergunta impõe-se: vai recandidatar, Sr. Presidente? Olá, Celestina. Antes de mais, muito obrigado por esta iniciativa, que eu julgo que é importantíssima no quadro daquilo que são as relações institucionais dos municípios com a comunidade intermunicipal, mas também, acima de tudo, para dar a conhecer aquilo que é a comunidade intermunicipal do Alto Alentejo a todos os cidadãos e o seu papel também a nível do distrito, que se vem aprofundando e vai tendo cada vez mais atribuições e, portanto, começa a lidar diretamente com as vidas e a ter impacto com as vidas dos cidadãos do distrito. E, respondendo concretamente à sua questão, vou-me recandidatar, vou fazê-lo com a equipa que me tem acompanhado ao longo destes 3 anos, mas também com a equipa que tem vindo a gerir os destinos deste Conselho já há alguns anos desta parte, e portanto vou-me recandidatar com todo o gosto e com toda a intenção de continuar a fazer este trabalho que temos vindo a desenvolver. E com todo o apoio do partido, do PSD? E com o apoio do PSD, sem dúvida nenhuma. Sr. Presidente, é o seu primeiro mandato, vão 3 anos e poucos dias. Faça-nos um balanço do que é que foram estes 3 anos de presidência. Bom, o balanço está, naturalmente, diretamente relacionado com toda a conjuntura nacional que se tem vivido nos últimos anos no país. Como sabe, os municípios, não obstante alguma autonomia administrativa e financeira que vão tendo e que lhes é constitucionalmente conferida, na realidade não estão sujeitos a uma tutela de legalidade, mas cada vez mais esta legalidade é mais limitativa de todas as ações. Hoje em dia um Presidente de Câmara Municipal não tem a liberdade na gestão dos recursos humanos que tinha antes, não tem a liberdade na tomada de determinado tipo de iniciativas em função dos constrangimentos financeiros e, naturalmente, aquilo que é a nossa atividade diária está diretamente dependente daquilo que são as limitações impostas anualmente pelos diversos governos e, como sabemos, a conjuntura nacional, mas também internacional nos últimos anos tem sido uma conjuntura de limitação e de constrangimento financeiro, o que se impõe naturalmente naquilo que são as nossas tomadas de decisão em geral. Foi por ter consciência disso que a nossa intenção e aquilo que nós nos comprometemos com a população do Concelho de Fronteira foi exatamente investir mais nas pessoas e não tanto no botão, ou seja, fazer mais investimento naquilo que são as áreas sociais em geral, sejam elas a própria ação social, seja a educação, seja o desporto, seja a cultura, do que propriamente naquilo que eram os investimentos em infraestruturas. Não obstante, ter em consideração que havia ainda alguns investimentos essenciais que eram importantes levar a cabo para que este Concelho continuasse a progredir em termos de qualidade de vida dos seus cidadãos,
e essas temos-las vindo, de facto, a fazer. E, acima de tudo, e hoje já o digo porque durante o mandato sempre fomos tendo alguma dificuldade em conseguir, de facto, ter a certeza que aquilo que nos havíamos comprometido nos nossos programas eleitorais, que era possível de levar a cabo, e hoje em dia, olhando para aquilo que foi, de facto, o nosso compromisso eleitoral, é com agrado que digo que realmente temos vindo a consegui-lo cumprir por inteiro. E na generalidade daquilo que foram aquilo que geralmente e vulgarmente se chamam promessas eleitorais, elas têm vindo, sem dúvida nenhuma, a ser cumpridas. Isto acontece por uma razão que eu diria que é fundamental, é que não havendo recursos financeiros que nós desejaríamos que de facto houvesse, há uma grande colaboração e um grande espírito de cooperação entre as diversas instituições do Conselho. E quando me refiro a essas instituições, refiro-me naturalmente à Câmara Municipal e às Juntas de Freguesia, que são as autarquias locais, refiro-me ao agrupamento de escolas de fronteira, refiro-me às Santas Casas da Misericórdia, quer de fronteira, quer de Cabeça de Vide, refiro-me aos clubes desportivos, refiro-me à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Fronteira. Enfim, todas estas instituições que funcionam, digamos assim, no perímetro das autarquias locais, contribuíram, muitas vezes com o seu próprio esforço, para que as coisas de facto pudessem ser levadas a cabo. É também tradicional que assim aconteça, mas na realidade, não obstante ser tradicional, que é o arranque normalmente atrasado dos quadros comunitários após cessação do quadro comunitário anterior. Como sabemos, o quadro de referência estratégico nacional findava em 2013, depois tinha os mais diversos encerramentos dos projetos pendentes para se realizar durante os anos de 2014 e 2015 e, teoricamente, o Portugal 2020 deveria entrar em vigor em 2014. Na realidade, aquilo que viemos a assistir é que as primeiras medidas cujos destinatários foram de facto os municípios, tiveram abertura em meados de 2016. Isto significa uma coisa muito simples, é que hoje em dia é impossível para os municípios fazer investimento sem o apoio dos fundos estruturais da União Europeia. E muitas destas medidas que, entretanto, foi possível aos municípios lançar a mão, foram abertas com muitas dúvidas acerca de facto daquilo que era elegível e aquilo que não era elegível. Enfim, isto tem os seus reflexos. Felizmente, porém, o município de Fronteira candidatou uma série de operações, já viu aprovadas muitas delas, e podemos falar disso a seguir, se for essa de facto a intenção. E neste momento estamos com um conjunto de financiamentos aprovados a fundo perdido. Hoje em dia o termo mais correto é fundos não reembolsáveis, bastante considerável para um município da nossa dimensão. Agora há que executá-las. E para as executar existe um conjunto também de regras e de imposições derivadas do Código dos Contratos Públicos, que estão a ser cumpridas e estamos prestes a lançar as obras e os investimentos que entendemos por relevantes e que acabam por fechar aquilo que era o nosso compromisso eleitoral, mas também já um pouco projetar aquilo que será o futuro do Conselho nos próximos anos. E, portanto, é isto. Eu diria que aquilo que nos propusemos, que foi realizar uma administração de proximidade, procurando o máximo possível facilitar a vida aos cidadãos da perspectiva do contacto diário com a Câmara Municipal, seja nos serviços administrativos, seja nos serviços operacionais, dar muito ênfase ao associativismo e à cooperação interinstitucional. Também o conseguimos. Hoje temos mais associações no Conselho, temos mais atividades no Conselho realizadas por municípios deste mesmo Conselho e da sua própria iniciativa, em que nós nos colocamos apenas como enquadradores e apoiantes dessas mesmas iniciativas. Enfim, temos no domínio das obras e do urbanismo, como lhe disse, praticamente tudo aquilo que nos tínhamos proposto
realizamos, não obstante, só agora temos à nossa disposição os meios do quadro do Portugal 2020 e, portanto, eu julgo que o balanço é muito positivo e que, na realidade, chegamos à conclusão que, não obstante haver menores recursos financeiros à disposição dos municípios e não obstante, de facto, haver maiores limitações ao exercício diário das nossas funções, a verdade é que conseguimos ter este município, do ponto de vista financeiro, sustentado. Temos este município com praticamente metade daquilo que era o endividamento no início deste mandato. Continuamos a cumprir os nossos compromissos a tempo e horas, sem necessidade de planos de pagamentos, sem necessidade de medidas especiais de apoio. Enfim, tentamos contribuir o máximo possível para a nossa economia local, também deixando tudo o que é fornecimentos ao município o máximo possível que sejam realizados pela economia local. Enfim, dentro daquilo que são as grandes limitações, eu julgo que conseguimos, na realidade, realizar um conjunto de iniciativas muito importante e garantir a sustentabilidade futura do município. Pode-nos adiantar, há pouco falou aí em investimentos, em obras que têm a ver com fundos comunitários, pode-nos adiantar no que é que vai consistir? Ora bem, obras que se encontram neste momento candidatadas e aprovadas no domínio do Portugal 2020, temos no âmbito dos planos de ação para a reabilitação urbana, temos a reabilitação da estação da CP de Fronteira, um desenho antigo desta Câmara Municipal, mas que de facto agora conseguimos a sua aprovação e é uma obra que tem um investimento a rondar os 600 mil euros. Temos também uma requalificação de um largo em Cabeça de Vide, que é o Largo 25 de Abril, que se encontrava há algum tempo sem grande utilidade, que se encontrava um espaço que, apesar de ser no centro da vila, se encontrava algo degradado e sem grande funcionalidade, e por isso vamos proceder à sua reabilitação. Temos no domínio dos planos de ação para a mobilidade urbana sustentável aprovado um circuito pedonal que vai ligar Fronteira à Ribeira Grande, ao centro ecoturístico da Ribeira Grande, porque sabemos que há muita gente a fazer esse trajeto a pé e, na realidade, numa estrada nacional, para efeitos da segurança das pessoas, era importante ter ali um circuito que permitisse, na realidade, fazer esse trajeto em segurança. É um trajeto que vai estar preparado, um circuito que vai estar preparado para ser realizado também à noite, porque vai ser, de facto, iluminado. Temos, para efeitos dos serviços, adquirimos um edifício aqui junto aos espaços do Conselho para, de facto, o reabilitar, que é um edifício que se encontrava bastante degradado e que temos também garantido o seu financiamento de recuperação e estender aqui os serviços administrativos. Temos um novo loteamento, neste caso, o que chamamos o loteamento Fonte Nova, que vai permitir-nos aqui levar a cabo a construção de cerca de uma dezena de lotes para a construção nova, que neste momento, de facto, também não havia resposta neste caso na freguesia de Fronteira, em termos de venda de lotes para quem quisesse aqui construir. Temos, neste caso em colaboração também com os Bombeiros Voluntários de Fronteira, temos submetida, ainda não aprovada, mas em função até das palavras do Sr. Secretário de Estado da Administração Interna, que esteve recentemente em Fronteira, a quase garantia que de facto seja aprovada a reabilitação do quartel dos Bombeiros Voluntários de Fronteira, que também é um desenho antigo daquela corporação e que a Câmara Municipal sempre apoiou e sempre, neste caso, se disponibilizou a suportar a contrapartida nacional e, no meio destas obras todas, estamos a falar de um investimento global de quase 2,5 milhões de euros para uma Câmara Municipal que tem prevista na sua intervenção territorial integrada, que é um modelo mais ou menos semelhante àquilo que no quadro anterior se chamava contratualização, que tinha previsto cerca de 900 mil euros de intervenção territorial integrada
para a fronteira, neste momento ter nos mais diversos planos temáticos, e inclusivamente no Alentejo 2020, 2,5 milhões de obra, é obra, digamos assim, mas agora há que pôr isto tudo no terreno. Esqueci-me de referir, porque já de facto está em execução, estamos a reabilitar também a escola e o Jardim de Infância de Cabeça de Vide, uma obra que está praticamente na sua conclusão e que também já foi apoiada ao abrigo do Portugal 2020 e aguardamos a aprovação da ciclovia, ou da ecopista, do circuito entre as estações de Fronteira e a estação de Cabeça de Vide, que vai permitir fazer a ligação que antes era ferroviária, passa a ser uma ligação pedonal e ciclável, por meios suaves, portanto, entre Fronteira e Cabeça de Vide, com o objetivo de tentar ligar estes dois espaços e ligar os próprios caminhos pedestres que se encontram aqui interligados com estes dois importantes empreendimentos, com a estação de Fronteira reabilitada e com a estação de Cabeça de Vide, com a capacidade de alojamento e de fornecimento de refeições. Não tenho dúvida nenhuma, e com a própria proximidade das termas da Sulfúria, não tenho dúvidas nenhumas que passará a ser um circuito que captará o interesse de muitos dos visitantes e de muitos dos turistas por aqui se encontram e que tenham a curiosidade de vir visitar a fronteira, quer no Centro de Interpretação da Batalha de Hoteleiros, quer pela própria Ribeira Grande e todo o empreendimento que está por ali realizado. Julgo que é mais um fator de competitividade. Portanto, estamos a falar para um concelho que, neste caso, é o concelho que menos verbas oferece do Fundo de Equilíbrio Financeiro do distrito inteiro, ter um volume destes de investimento aprovado e submetido ao abrigo do Portugal 2020, quando os primeiros avisos saíram sensivelmente a partir de agosto, acho que é substancial, decorridos perto de 5 meses. Portanto, está convicto, está otimista que esses projetos vão ser quase todos aprovados, ou todos na sua totalidade? Neste momento, os únicos projetos que não se encontram, e que eu aqui referi que de facto ainda não se encontram aprovados e que já se encontram submetidos, é o do Quartel dos Bombeiros e é a ecopista de ligação entre Fronteira e Cabeça de Vide, neste caso entre as duas estações. Esta última por razões muito simples, porque a candidatura foi apresentada no final de outubro, portanto está num prazo normal de avaliação. No caso do Quartel dos Bombeiros, a candidatura foi apresentada no início de agosto, mas também acreditamos que é um programa temático e que tem prazos de análise mais prolongados, portanto também é natural que ainda não tenhamos cá essa resposta, mas estou absolutamente convencido que vão ser aprovados e estou também absolutamente convencido que vamos fazer o melhor uso destes fundos. Portanto, tudo indica que são obras que requerem um segundo mandato. O Sr. Presidente concorda com a limitação de mandatos? Eu devo-lhe dizer que não concordo com a limitação de mandatos, e já o tinha referido inclusivamente antes. Não concordo porque, naturalmente, o que cria naquilo que é a nossa tradição democrática, apesar de sermos uma democracia relativamente jovem, cria uma espécie de paradoxo no exercício do poder, porque o que resulta nestes casos é que o poder é limitado não pelo exercício do voto e pelo controle popular, e passa a ser limitado administrativamente. E de facto custa-me compreender de alguma forma que perante autarcas que são eleitos num modelo de proximidade, porque o autarca é eleito pelos seus municípios e depois o seu mandato é controlado pelos seus municípios de uma forma muito próxima, não é igual aos mandatos dos órgãos de soberania na Assembleia da República e Governo, em que há um grande distanciamento entre os eleitores e os eleitos, um distanciamento também natural. Mas aqui, no caso das autarquias locais, com esta proximidade, acho que ninguém melhor do que os próprios municípios terão a capacidade de limitar ou não os mandatos e, portanto, devia depender do seu voto o exercício desses mesmos mandatos e não do ponto de vista administrativo ou então por uma decisão da Assembleia da República. Foram decisões que foram tomadas há algum tempo a esta parte,
Mas acho que de facto não fazem muito sentido face ao nosso sistema constitucional atualmente previsto. Há pouco o Sr. Presidente falou aí no Centro de Interpretação da Batalha dos Ateleiros. Foi uma obra recentemente inaugurada. Como é que tem sido a afluência de visitantes a este centro? O Centro de Interpretação da Batalha dos Ateleiros foi inaugurado em 2012. Em abril de 2012, neste caso, inclusive em 6 de abril de 2012, que foi quando comemoramos o aniversário da Batalha dos Ateleiros, na cerimónia que habitualmente também levamos a cabo. É um equipamento importante, é um equipamento que tinha de facto que ser realizado por razões que me parecem óbvias. Uma das marcas de fronteira é de facto a Batalha dos Ateleiros. E, portanto, havia necessidade de ter algo que marcasse distintivamente e algo que, de facto, esta Câmara Municipal devesse investir no sentido de referir-se que é aqui que esta batalha aconteceu e é aqui que as pessoas podem, de facto, tomar contacto com ela. A afluência do Centro de Interpretação da Batalha dos Ateleiros tem vindo a ser crescente, felizmente tem vindo a ser crescente. Nós sabemos que estamos em territórios do interior e territórios do interior, tal como tem vindo a acontecer por todo o país, estes territórios, e especialmente o Alentejo, têm vindo a ter cada vez mais visitantes. E nessa medida, também nós aqui em Fronteira conseguimos ter uma maior afluência. Neste momento estamos com uma afluência anual na casa dos 2.000, 2.500 pessoas. Como se sabe, Fronteira é um concelho com 3.400. Portanto, estamos a falar de uma afluência muito simpática para a dimensão do nosso concelho, mas é uma afluência que, da nossa perspectiva, ainda se encontra muito abaixo daquilo que acho que conseguimos de facto chegar. E, portanto, temos que garantir uma maior divulgação, uma maior aproximação deste centro de interpretação, especialmente das escolas, porque refere-se a um período essencial da história de Portugal e não tenho dúvidas nenhumas que, do ponto de vista escolar, seria importante que os mais diversos agrupamentos de escolas do país estivessem integrados durante neste caso durante os seus percursos pedagógicos e previstos para cada ano letivo uma visita a este centro. Também sabemos que as escolas não possuem muitas vezes meios de transporte próprios para levarem a cabo estas iniciativas e que estão dependentes dos municípios e que nem todos os municípios têm a disponibilidade para colaborar com as mesmas, mas isso não pode servir de forma nenhuma de desculpa para não termos mais visitantes e, portanto, aquilo que temos feito é tentar chegar, de facto, aos meios escolares, antes de mais, e manter o centro de interpretação aberto durante todo o fim de semana, manter o centro de interpretação aberto durante todos os dias da semana, com exceção da segunda-feira, que é o dia natural para se fazerem as limpezas e a manutenção geral do mesmo, e criado através dos meios, também eles atualmente muito em voga, que são as redes sociais e são todos os sites institucionais, tentar captar com algumas promoções, com algumas divulgações específicas em função de alguns eventos que fomos realizando, captar a atenção de mais visitantes, mas não tenho qualquer margem para dúvida que foi um investimento que resultou e que, neste caso em concreto, tem constituído um acrescento àquilo que é a nossa capacidade de atração turística e do nosso território. Sr. Presidente, se lhe pedissem para vender, entre aspas, o seu concelho para os visitantes e para os turistas que eventualmente pudessem cá vir, o que é que dizia, para além do Centro de Interpretação da Batalha dos Ateleiros, que sabemos que é uma obra importantíssima? Bom, o nosso concelho, além da Batalha dos Ateleiros e do Centro de Interpretação da Batalha dos Ateleiros, como muito bem referiu, tem outro polo de atração que também não é de agora, que existe e também resulta de algo que é natural, que são as termas da sulfúria. E as termas da sulfúria correspondem a um equipamento essencial, um equipamento que traz-nos mais visitantes e mais turistas durante o ano do que inclusivamente nos traz o Centro de Interpretação da Batalha dos Ateleiros. E, portanto, do turismo da saúde ao turismo de lazer,
à visitação natural que toda aquela envolvente, às Trampas da Sulfúria, que neste momento se encontra bastante simpática e acolhedora para efeitos dos visitantes, seria mais um fator distintivo que eu acho que as pessoas deviam de tomar em consideração e que nós nos preocupamos também em divulgar. Mas depois temos as nossas zonas históricas que também são absolutamente maravilhosas e que acho que merecem toda a atenção. Temos os nossos caminhos pedestres, que em conjunto com a ciclovia, que será a primeira no Alto Alentejo, que não tenho qualquer dúvida também que são também fatores de atratividade. E depois temos, que não é reconhecido por nós, é reconhecido por outros e, portanto, somos insuspeitos, temos a qualidade de vida. E já no ano passado estivemos nos 3 primeiros em termos de qualidade de vida no ranking da Marktest. Este ano voltámos a conseguir esse mesmo feito, e que a mesma resulta essencialmente daquilo que é a nossa toda a envolvente natural. A Fronteira, eu costumo dizer que Fronteira é um concelho que, apesar de se situar no Alto Alentejo e de se situar quase no centro do Alto Alentejo, é um concelho que acaba por ter um pouco de tudo que tem o Alto Alentejo. Nós conseguimos ter planície, nós conseguimos ter ribeira, nós conseguimos ter um pouco de serra, nós conseguimos ter zonas aprazíveis que muitas vezes alguns concelhos que têm apenas uma única digamos assim, característica essencial, nós conseguimos ir abranger este conjunto de características. E isto é notável num concelho com 249 km². Pode parecer muito quando falamos em abstrato, mas quando fazemos comparações, de facto é um concelho muito pequenino. E isso permite-nos, na realidade, oferecer a quem nos visita uma pluralidade de ofertas, mesmo em termos naturais, que muitos outros não conseguirão, e ainda bem para a Fronteira. E depois temos todos os nossos eventos. Nós temos eventos que, para um conceito também da nossa dimensão, são notáveis. Temos o Festival de Balonismo, temos os 24 horas do terreno, temos a nossa festa da juventude, que marca a abertura da época balnear. Temos a Feira Medieval com a recriação histórica da Batalha de Oteleiros. Falamos aqui de 4 eventos que, na realidade, mobilizam muita gente para a Fronteira e para a região. Temos atualmente o Campeonato Nacional de Resistência Equestre, que atualmente também já é o maior evento de resistência equestre realizado no país, o que também quer significar alguma coisa. E volto a repetir, nós somos o concelho mais pequeno. Somos um dos concelhos do país com menos habitantes, e nessa medida, e também com menos recursos financeiros, e nessa medida eu acho que nos devemos orgulhar deste concelho e devemos orgulhar do nosso trabalho, como é evidente. Sr. Presidente, o senhor é o vice-presidente da CIMA, da Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo. Qual é a importância para si, como vice-presidente e também como presidente de Câmara, qual é a importância de uma instituição deste tipo para os 15 municípios que está inserido? Bom, nós sabemos que associar municípios é uma tentativa que não é recente, nem é de agora. Existia já antes a Associação de Municípios do Norte Alentejano, que depois, em função da alteração do regime jurídico, se transformou em Comunidade Intermunicipal. E com esta transformação houve um conjunto de atribuições e de competências que foram necessariamente, e passaram a ser necessariamente avocadas pela própria Comunidade Intermunicipal. Enquanto antes as associações de municípios procuravam, de uma forma voluntária, que os municípios tentassem concertar a sua ação, hoje em dia a Comunidade Intermunicipal existe para que os municípios concertem a sua ação. Existem já um conjunto de atribuições e de competências que obrigam que os municípios se concertem. E a primeira delas, e também foi por isso que
lhe foi atribuída tanta importância foi exatamente a concertação em termos de gestão dos quadros de referência estratégica nacional de 2007 a 2013 e atualmente do Portugal 2020 a partir de 2014. Os municípios têm a obrigação de saberem aquilo que pretendem para o seu território e devem, acima de tudo, esquecer alguns daqueles seus preconceitos localistas que muitas vezes ainda vão mantendo e de alguma rivalidade natural, quer dizer, não vale a pena tentarmos escamoteá-lo, porque nós tentamos sempre fazer o melhor para nós, mas isso não obriga a que tenhamos que pensar ou que tentar levar a que as coisas sejam menos boas para os outros. Eu acho que numa região que se encontra de facto deprimida, uma região do interior, se não tivermos a capacidade de muitas vezes nos concertarmos para perceber realmente aquilo que é mau para todos, mas também aquilo que será bom para todos em alternativa, acho que nós estamos a fazer o nosso trabalho em condições. E nessa medida, parece-me que aquilo que tem vindo a acontecer sucessivamente na comunidade intermunicipal tem sido uma maior ligação, uma maior conjugação de esforços entre todos os autarcas. Eu devo dizer que é também absolutamente notável a forma como os autarcas do Alto Alentejo se relacionam entre si em matérias institucionais. Os nossos conselhos intermunicipais têm sido, de facto, exemplificativos disso mesmo. Temos as nossas diferenças, mas na realidade sempre as conseguimos ultrapassar sem problema de maior, e acho que temos conseguido, naquilo que de facto é e deve de ser pensar de forma global, temos conseguido caminhar nesse sentido. Há um grande percurso ainda para fazer, e há a necessidade ainda de limar algumas arestas, mas grande parte do trabalho encontra-se já feito, grande parte do caminho encontra-se já trilhado, e devo dizer que tenho muita esperança que nós consigamos levar este caminho até ao fim, porque não é Fronteira, não é Alter do Chão, não é Monforte, não é Crato, não é Sozel, não é Avis, que por si vão conseguir ter os melhores resultados. Somos muito, muito pequenos, apesar de sermos grandes em alma, individualmente, somos muito, muito pequenos territorialmente, em termos de expressão nacional, para conseguirmos ser de facto competitivos. Porque o nosso grande problema é a nossa capacidade de atratividade territorial. E nós podemos ter os melhores eventos do mundo, que uma vez por ano trazem em cada um dos nossos concelhos milhares de pessoas, mas isso, o ano tem 54 semanas. E durante as outras semanas nós temos que ter a capacidade de manter aqui uma resposta conjugada. E se de facto, especialmente em determinadas áreas, esta do turismo é uma delas, que é fundamental, e a capacidade de atratividade económica é outra das áreas que também me parece que é fundamental. Se não conseguimos ter uma resposta concertada, não vamos conseguir, de facto, acompanhar as outras regiões e o desenvolvimento das outras regiões do país, que só por si, enquanto concelhos com outra dimensão, nomeadamente os do litoral, têm naturalmente uma vantagem sobre todos nós. Mas nós vamos conseguir, não tenho dúvidas nenhumas. Sr. Presidente, estamos numa época festiva, vem aí o Natal, vem aí outro ano, 2017. Deixo-lhe agora, para terminarmos esta conversa, deixo-lhe agora o microfone à sua disposição para aquilo que queira dizer aos seus munícipes. Aquilo que nós esperamos sempre é que o ano que se aproxima seja melhor que o ano anterior. E se as coisas fossem realmente sempre assim, a nossa tendência seria sempre termos anos melhores sucessivamente. Mas, acima de tudo, aquilo que julgo que é mais importante é que no próximo ano, e ainda por cima que é um ano em que há, de facto, expectativa de termos também temos aqui alguns investimentos em que vamos reforçar outros. Espero que o próximo ano seja, sobretudo, um ano de esperança e um ano em que haja união entre todos. Porque nós não podemos esquecer, acima de tudo, que somos fronteirenses, que somos do conceito de fronteira, e que é isso que nos une, antes de mais. E que, não obstante, muitas vezes, aquilo que sejam as nossas, as vossas
matérias que muitas vezes vos desunem, não esqueçamos nunca que aquilo que mais nos preocupa é o nosso concelho e é a nossa região. E, portanto, eu estou convencido que com a nossa capacidade e a forma como temos sido sempre resilientes e a forma como temos tido sempre a capacidade de ultrapassar todos os problemas que nos têm vindo a ser colocados, nós, enquanto comunidade, não tenho dúvidas nenhumas que, havendo aquilo que é mais importante, que é a saúde de todos e de cada um, e aquilo que é mais importante, que é mantermos os afetos fundamentais a que as comunidades perduram, que vamos ter um ano melhor do que 2016, melhor do que 2015 e melhor do que todos os outros. E, portanto, são esses os meus votos e é isso que eu desejo para a Fronteira. Muito obrigada, Sr. Presidente. E assim chegamos ao fim de mais um Espaço Cima da Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo. O programa de hoje foi dedicado ao Concelho de Fronteira. Vai poder ser ouvido na Rádio Elvas, Rádio Campo Maior e também Rádio Porto Alegre e ainda nas redes sociais, no Facebook e site da Cima. Na próxima semana voltamos com mais um concelho e contamos com a sua companhia. Até lá.